Sua Bíblia no livro de Juízes 4. Abra sua Bíblia no livro de Juízes 4. Conforme for abrindo, vai dando glória. Vai dando glória alto. Amém. Juízes 4. Quem não trouxe a Bíblia vai estar aqui no telão e nós vamos fazer a leitura juntos. Nós vamos ler a versão NVI, tá bom? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Erozote-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens. Repitam comigo: 10.000 homens. Seguiram junto com Débora e foram com ele. Ora, o queneu Eber, que se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obade, sogro de Moisés, e tinha armado uma tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinom, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Erozote-Agoim ao rio de Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o seu dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército a fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Erozote-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, e não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, e se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou a procurar a Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas suas têmporas.
Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Até aí, meninas. Quantas aqui conhecem a história de Débora? Nós estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia, dentro do grupo de mulheres, e tem sido uma experiência maravilhosa. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre a ministração desse encontro, eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para essas mulheres? É de costume que o pastor Vitor fale muito sobre personagens masculinos, né? É difícil ele citar uma mulher ou outra. Então, nos encontros de mulheres, eu procuro trazer as personagens femininas, tá? Eu queria saber aqui, quem gosta de novela? Tem aqui mulher que gosta de novela? Não precisa mentir, tá, gente? Jesus está vendo. Quem aqui gosta de novela? Que assiste novela sabe tudo. Tem? Ah, não tem ninguém aqui? Aí, Glória gosta de novela. Poliana. Amei. Muito bom, dona Clarice, é ótima essa novela. Talvez você não goste de novela, mas você gosta de seriado. Acompanha algumas coisas aí, né? Tem muitos seriados aí, gente, que se deixar a gente vai maratonando, quando você vê, já foi. O tema que o Senhor colocou no meu coração para esse encontro de mulheres é um tema muito, muito, muito delicado. Porque fala sobre a nossa história. Está vendo essa mulher que está do seu lado aí? Ela tem uma história. Talvez você não tenha conseguido conversar com ela, entender a história dela e saber de onde ela veio, o que ela está passando agora, quais são os desafios que ela está enfrentando nesse tempo. E por muitas vezes a gente é egoísta. É assim? Tem mulher egoísta aqui? Tem, né? Porque a gente só se preocupa com a gente, né? Se a gente não amanheceu bem, a nossa vizinha aqui, a nossa amiga aqui. E o Senhor está nos chamando a atenção para entender a história das nossas amigas, das mulheres que nos rodeiam, entender que o Senhor te chamou para esse tempo. Você tem noção que o Senhor te chamou para esse tempo? Nessa novela da vida, você é a protagonista. Você já se imaginou sendo protagonista de alguma coisa? Gente, a minha avó, na época da minha avó, minhas filhas estão aí, Giovana e Clara. A minha avó assistia todas as Maria, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria Mar, Maria... Gente, era a tarde inteira aquelas Maria. Vai dizer que vocês não assistiram também. Menina do céu, era Carlos Daniel, era uns negócios, né? Só Jesus na causa. Era a tarde inteira. As minhas filhas, tadinha, não gostavam de novela. Quando eu vi as meninas, estavam viciadas assistindo Mar e Mar. Vocês viram que vocês são da minha época, né? Glória a Deus. Então, por muitas vezes, você é uma Maria nessa história. Né? Poxa, pastora, mas eu, protagonista, eu nunca me vi no papel principal de nada. Pois na sua vida, você é a protagonista da sua história. E o que você tem feito com a sua história? Enquanto a sua história está passando, as pessoas que estão à sua volta estão assistindo essa novela que é a tua vida. Talvez seja uma novela mexicana, que todo mundo fala: meu Deus, que vida difícil dessa irmã. Ou não, é um romance. Né? Não sei, cada uma aqui tem uma história, amém? A partir de hoje, vocês vão respeitar a história das mulheres e dos homens que te rodeiam, porque todo mundo tem uma história e nós precisamos ter empatia e respeito com a história de quem está à nossa volta. O tema que eu escolhi para o dia de hoje é: a história continua em você. Fala para sua irmã aí. Então a história continua. Não é igual novela que a gente fica esperando o último capítulo, não é assim? Meu Deus do céu, é o último capítulo hoje, para tudo. Chega correndo em casa. Eu estava conversando com o Carlão dentro do carro. Eu falei: Carlos, você assiste novela? Ele falou uma novela lá qualquer. O Clone, olha isso. Jesus, os homens também assistem novela. Eles estão lá rindo, mas eles também assistem. Né? Eu falei: olha, eu vou contar um pecado para vocês, tá? Posso contar? Vai ficar entre a gente? Vai fazer muito tempo que eu não assisto novela. Mas a última novela que eu assisti foi uma do Félix, lembra? Não me julguem. Eu não posso mentir em cima do altar. Amém? Eu assisti essa novela e foi a última, tá? Eu prometo. Glória a Deus. Vamos lá pro tema de hoje. Vamos mergulhar nesse tema. Eu queria pedir para vocês total atenção. Nada de movimento. Deu dor de barriga, segura. A irmã que levantar para ir no banheiro, a gente sabe que é o número 2. A gente fala: vai com Jesus. Agora, se for, segura. Porque quando você sai, um minutinho que você sai, você perde. Com combinado assim? Quando uma der glória, todo mundo dá glória? Pode ser? Quando uma bater palma, todo mundo bate palma? Gente, é complicado, um bate palma, ninguém bate. Eu fico desesperada ali, eu falo: Jesus, os meninos da bateria tem que bater para as irmãs. Vamos interagir, gente?
Culto é isso, é interação, é entrega, amém? Fiquem atentas que o Senhor tem algo grande para entregar para vocês na manhã de hoje. Sobre a introdução desse texto que nós lemos, é uma história bem delicada, num contexto bem delicado também. Existe uma expressão muito comum nos textos de Juízes, e essa expressão é: tornou-se a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel entrou num ciclo destrutivo, vicioso, onde eles pecavam, se arrependiam, depois eles voltavam a fazer a mesma coisa. Aí, quando ele estava tudo bem, sabe aquele relacionamento com Deus, que era um relacionamento tipo, se está tudo bem, eu paro de servir. Se o calo aperta, eu vou para o joelho. Era essa a relação do povo nessa época. Tem gente indo para o banheiro, Jesus, tem misericórdia. Era essa a relação do povo com Deus naquela época. E eu acho que não é muito diferente do que a gente vive hoje. Né? Muitas pessoas só se aproximam do Senhor por interesse do que Ele pode entregar, do que Ele pode fazer, mas não está querendo cumprir princípios, não está querendo obedecer, não quer ter uma vida reta, não quer viver em santidade, está negociando, está achando que Deus está trabalhando para ele. A gente chega hoje para orar e fala: Senhor, eu planejei tudo, Senhor, está tudo pronto, está tudo planejado, vai ser do meu jeito. É assim que Ele pediu para que fosse? Pois o povo de Israel estava assim, fazendo uma bagunça, entrou numa guerra, uma coisa terrível. Eles sofreram por 20 anos, por causa da desobediência. Então Deus vai lá e aplica uma medida educativa, para ver se eles aprendem. Por muitas vezes eu e você somos corrigidas, é para a gente aprender. O pastor Vitor costuma falar que é assim: se você sabe que ali tem um buraco, você não vai cair no buraco, certo? O povo de Israel caía no buraco, subia do buraco, caía no buraco, saía do buraco. Era assim, o tempo todo. E eu vejo hoje em dia mulher fazendo um monte de mulher pastora. De novo, a mesma coisa. Oh, irmã, me ajuda. Tem um monte de buraco para eu ficar tirando as mulheres. Para de cair no mesmo. Pede para o Senhor sabedoria, para que você possa avistar esse buraco antes de cair. Em nome de Jesus, que você tenha discernimento dos passos que você está dando. E assim sofreu o povo de Israel. Em Juízes 4:1, algo me chama a atenção quando o Senhor reprova. Ele fala muito claro que Ele reprova as atitudes do povo israelita. No capítulo 4, chega numa altura do texto que Israel se sente tão oprimido politicamente, economicamente, que eles pensam que esse seria o fim deles. Seria esse o fim. Senhor, são 20 anos sofrendo. O Senhor não sabe o que nós estamos passando. As nossas mulheres estão sendo levadas como escravas. As nossas crianças estão sendo abusadas. O texto diz que Cícera era um comandante cruel. Então o povo vivia oprimido, debaixo de crueldade. Então você imagina, 20 anos, gente, você ficar um dia numa guerra. Tem vale que a gente passa uma semana e a gente já fala, vou morrer. Agora imagina 20 anos no meio de uma guerra. E o povo estava ali, até que eles decidem clamar. No versículo 3 diz assim: o povo decidiu clamar. Os israelitas clamaram ao Senhor. Foram cerca de 20 anos vivendo em crise, vivendo em meio de guerras, e o povo decide reagir. O Senhor está te convidando essa manhã para reagir a essa guerra. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa guerra, mas é necessário que você haja para que o Senhor reaja. Enquanto não houver atitude sua, não há reação do Senhor. Se posicionar e reagir. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Esse cenário dos israelitas não é diferente do que a gente vive hoje. Essa semana eu ouvi de uma pessoa: pastora, mas orar era coisa para os antigos. Eu fiquei assim, oi? Ô pastora, mas era... minha mãe orava, minha avó, minha tia... Isso é coisa antiga, passada. Ela só faltou falar que eu tô passada. Eu fiquei muda no telefone e falei, mas é o diabo mesmo, só pode. Só pode ser o diabo. A palavra diz que nós devemos orar sem cessar. E aí Satanás está lançando na mente de algumas mulheres que isso é coisa do passado. Jejuar é coisa do passado. Se consagrar é coisa do passado, obedecer é coisa do passado, orar é coisa do passado. Se não tiver oração, não tem resposta. Se não tiver oração, não tem intimidade com Deus. Para de ser enganada.
Você tem tempo de ficar 2 horas sentada assistindo novela, talvez 6 horas assistindo maratona de série do Netflix. Não consegue ficar 10 minutos ajoelhada, começa a murmurar e acaba a oração falando: Jesus, pelo amor de Deus, não dá para orar não, meus pés estão doendo. O Senhor está te chamando para um novo nível, um nível maior. Posso te falar uma coisa? Que difícil é subir de nível. Porque o que antes para a gente parecia ser um gigante, agora é anão. Cada nível que você sobe, a guerra é maior. Ontem pela manhã eu estava orando na minha cozinha, eu falei: eu já sei, Satanás, que você fica endemoniado toda vez que eu abro o meu olho e começo a orar. Porque eu já começo meu dia orando. E é assim que ele tem que me enxergar, ele tem que ficar com raiva de mim mesmo. Porque nós somos adversários. Será que Satanás está te olhando assim? Ih, levantou a irmã, deixa ela, essa daí deixa. Já vai levantar murmurando mesmo? Eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu sei que não tem mais um outdoor não, já deve ter tipo um telão de LED lá no inferno, com a minha foto do meu marido, das minhas filhas. Mas tudo bem, eu sei aonde eu venço as minhas guerras. Aonde você tem vencido as suas guerras? Você está achando que é só você que tem vontade de desistir? Que é só você que tem medo? Que é só você que se sente menor, inferior e incapaz? Ah, mas eu conheço um Deus que parece que faz brincadeira com a gente. Ele vai lá no meio de um campo, escolhe o menor, o pastorzinho de ovelha. O Senhor escolhe os menores. Então não duvide da força que você tem. Para de disputar força com teu marido. A sua luta não é com ele, não. A tua luta não é com seu chefe. A tua luta não é física. Não é física. A tua luta é espiritual. E esse texto de Juízes me chama a atenção quando o Senhor fala assim para o povo. O povo clamou. Eu fico imaginando Deus igual o pai, né, quando vê o filho quebrando a cabeça. Ele fala: deixa quebrar, deixa bater de novo para ver se aprende. Já aconteceu com vocês ou só comigo? Quer cair? Vai. Quer cair da escada? Tudo bem, uns 3 degraus só, gente. Não vou deixar morrer também. Mas eu acho que Deus olha pra gente assim: quer quebrar a cara? Vai. Não quer obedecer? Vai. Esse livre-arbítrio aí, eu vou te falar, quando eu chegar no céu, eu vou falar: Deus, esse negócio do livre-arbítrio foi a pior coisa que você fez. Se eu puder fazer, você já entendeu, eu não vou. Esse livre-arbítrio leva a gente pro abismo. Nós vivemos numa geração totalmente corrompida, que perdeu valores, perdeu o sentido. Perdeu o sentido, o valor se perdeu, gente. Você vai assistir um filme, está lá a classificação, 14 anos, você coloca o filme, a primeira cena não dá para você assistir. Na minha época, 14 anos, eu assistia, como que é aquele desenho da Superpoderosos? Gente, o que está acontecendo com o mundo? Está tudo virado de ponta cabeça. O mundo pode estar virado de ponta cabeça. Ah, não. Mas a minha vida vai continuar no altar. Deixa o mundo virar de ponta cabeça. Pode virar. A minha vida vai continuar no altar. Enquanto tiver mulheres no altar, com vidas retas, na presença do Senhor, o Senhor vai pelejar por nós. Enquanto houver mulheres clamando, o Senhor vai pelejar por nós. Nessa época, gente, era praticamente impossível. Era impossível. Mulher não tinha voz, mulher não podia nem conversar. Se tivesse uma reunião entre homens, ela só podia entrar para servir. O Senhor levantou uma mulher naquele tempo como juíza. Pensa na autoridade que essa mulher tinha. O Senhor levantou Débora. Ela estava rodeada de um monte de homem. O exército era grande, eram muitos homens. E aquela mulher liderava a cada um. Por que será que o Senhor escolheu Débora? Quem sabe me dizer? Uma de cada vez. Por que será que o Senhor escolheu Débora? É porque ela fazia as coisas com a força do seu braço? É porque ela era forte como um homem? É porque ela fazia as coisas conforme a tua vontade? O Senhor escolheu Débora porque sabia que ela era uma mulher temente a Deus, que ouvia a voz de Deus e obedecia. Débora veio para poder dar início a uma história que eu e você estamos dando continuidade agora. Você tem noção do peso que isso tem?
Tem noção? Ela veio para quebrar um monte de paradigmas, quebrou um monte de regra de homem e se posicionou. E foi conhecida como uma mulher forte, justa. Sou apaixonada por essa história. Que mulher forte. E quando o texto fala que ela era uma mulher casada, aí vem a humanidade de Débora. Com certeza ela tinha os mesmos dilemas que eu e você. Tem que lavar roupa, tem que fazer a comida, tem que montar a mesa, tem que arrumar a cama. Com certeza Débora tinha que fazer tudo isso, gente. Eu tenho que ir no mercado. Na verdade ela não ia no mercado, ela ia colher, porque naquela época era colheita. Débora era casada com Lapidote, e isso não desmerecia o esposo que ela tinha. Em nenhum momento Débora competiu com seu esposo. O esposo de Débora entendeu a missão que ela tinha. O esposo de Débora também era um comandante de Israel naquela época, e eles batalharam juntos na guerra. E não tinha problema nenhum ela estar à frente daquela batalha, porque ela sabia que não era sobre ela, era sobre o Deus que ela servia. Débora representava um Deus. Eu e você representamos um Deus nessa terra. O Senhor colocou cada uma aqui em lugares totalmente distintos. Algumas dentro da cozinha, outras dentro de shopping vendendo, outras trabalhando de Uber. Não é assim? Tem mulher até caminhoneira agora, gente, é uma coisa de louco. O Senhor te colocou em alguns lugares, advogadas, médicas, professoras, para que você faça diferença nesse lugar, que você se posicione como Débora. Que você tenha sabedoria, que você tenha a força que vem de Deus, que você possa ouvir a voz de Deus e não a sua voz, a sua vontade, o seu querer. E o texto fala que Débora foi levantada pelo Senhor, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história dessa linda protagonista, Débora. Débora significa abelha. Significa isso. Ela foi a 4ª juíza em Israel. Ela foi colocada em uma posição de destaque. Quando a Bíblia fala da mulher, que ela era mulher de Lapidote, a gente consegue enxergar os desafios que ela tinha. Era uma mulher forte, profetiza. Antes de falar que Débora era esposa de Lapidote, o texto fala que ela era profetisa. Isso não quer dizer que o seu ministério está à frente da sua família. Quer dizer que o Senhor te separou para algo. E quando você nasceu, Ele falou: essa aqui vai ser missionária, essa vai ser profetisa. A sua missão foi entregue pelo Senhor desde o ventre da tua mãe. Esse texto está mostrando para nós que Débora já tinha sido separada para algo antes mesmo do que ela iria escolher ser. Ela era profetisa, isso é inegociável. Por muitas vezes a gente tem um dom e a gente foge desse dom. Gente, eu fujo, eu corro. Parei de fugir. Não é assim? É só comigo que acontece. O Senhor tem um chamado para a gente fala: tá bom, o chamado é à direita, eu estou indo para a esquerda. Não é assim? Débora obedeceu à voz de Deus. Antes de você ser filha, ser mãe, ser sogra, ser esposa, qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você consegue falar em uma palavra o que Deus separou para você? Pode falar alto que eu quero ouvir. Uma de cada vez. Ninguém sabe. Para o que você foi chamada nesse tempo? Libertadora, profetiza, intercessora, adoradora. Ainda tem dúvida do que você é? Qual é o seu chamado para esse tempo? Chamado, gente, é algo que por muitas vezes nos machuca. Chamado é igual renúncia. Missão é igual pagar preço. O seu chamado foi escrito por Deus, mas para que ele se cumpra, você precisa renunciar. A renúncia do eu, a renúncia dos seus planos, a renúncia dos seus sonhos. São poucas as dispostas a renunciar pelo chamado.
O chamado não é para você, não é uma visão egoísta. O seu chamado vai alcançar outras pessoas. Chamado é igual multiplicação. Comece em você. E quando você menos esperar, será multiplicado. E você vai começar a ver os frutos, os frutos, os frutos. E não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Não importa a crise, se ela é política, financeira, familiar. Deus vai levantar mulheres hoje como resposta para esse tempo. Débora foi uma resposta do clamor daquele povo para aquele tempo. O Senhor não vai levantar anjo para vir resolver problema. Ele pode enviar anjo para trazer recado, mas ele sempre vai usar um homem ou uma mulher como resposta a uma crise. Ai, Jesus, vamos lá. Essa parte do versículo me chama muito a atenção. Fica no Juízes 4:5. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Débora, ela se sentava debaixo de uma tamareira. E essa tamareira ficou conhecida como a tamareira de Débora. Seu escritório era debaixo de uma tamareira. Alguém já viu tamareira? Nós vimos lá em Israel. Elas são lindas e são grandes. Essa tamareira ficava entre Ramã e Betel, na região montanhosa. Então eu fico imaginando aonde ficava essa árvore. Eu creio que existiam 2 montanhas entre Betel e Ramá, e ali ficava a tamareira de Débora. Uma tamareira ela usou como escritório. Enquanto eu li esse versículo, o Senhor começou a me fazer lembrar de algumas coisas. E de como Ele nos usa, independente do lugar que nós estamos. Hoje é muito fácil nós alugarmos um galpão. Você consegue alugar uma casa? É fácil alugar uma casa? Quem tem casa alugada aí? A gente consegue alugar roupa, sapato, dá para alugar tudo, até carro. Certo? Alugar é fácil. Agora eu quero ver você cavar e plantar uma tamareira. É fácil? É do dia para a noite? Vai precisar de fiador? Não. Vai precisar de entrega e renúncia. Aonde Débora estava, para mim essa tamareira significa e demonstra o ministério de Débora, que estava alicerçado no Senhor, enraizado no Senhor. Fique imaginando uma juíza atendendo debaixo de uma árvore. Eu fico imaginando ela com uma toalhinha ali, uma água, né, aquelas garrafinhas de água, garrafinha não, que era de tecido, de couro. E ali ela julgava, ajudava o povo a tomar decisões importantíssimas, debaixo de uma tamareira. Talvez aonde você esteja, você fala, pastor, aonde eu estou, eu não consigo. Não dá para me falar de Jesus aqui. Não dá para me ser como Débora onde eu estou. Depois desse versículo de Débora, eu posso te provar que independente de onde você esteja, o Senhor vai te usar lá. Mas é necessário que você valorize as raízes que foram plantadas. Que o seu ministério possa ser frutífero, assim como foi o ministério de Débora. Que você tenha ousadia, como Débora teve. Que você possa passar confiança, como Débora passou. É lindo ver a forma que o Senhor fluía através dela. Alguém cavou aquele buraco, alguém plantou, alguém regou. Débora não ficou esperando uma tenda, uma sala, um lugar especial. Ela tornou aquela tamareira em um lugar de transformação, um lugar de abrigo, de cura e de libertação. Débora obedecia à voz de Deus. Isso está em Juízes 4, 6 e 7. Débora mandou chamar Baraque e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte. Aqui está mostrando que a direção não vinha dela. O Senhor, ela falava pelo Senhor. Ela dava direção pelo Senhor. E por muitas vezes eu e você não estamos ouvindo a voz de Deus e estamos tomando as nossas decisões e tomando as nossas direções. E esse caminho não vai ser um caminho de vida, e sim um caminho de morte. Débora agia com prudência, sabedoria, e ela não se movia sem a voz de Deus.
Se você está andando como uma barata tonta de um lado para o outro, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é a decisão que você quer tomar. Você precisa ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você vai precisar silenciar. Está conseguindo ficar quieta? A gente consegue ver Deus em tudo. Eu vejo a resposta dele em tudo. Ele fala comigo em tudo. Mas para chegar nesse nível de intimidade, foi necessário renúncias secretas. Esse nível de intimidade nós construímos no nosso secreto. Secreto é lugar para poucos, porque é um lugar que ninguém te vê, né? Eu nunca vi ninguém ser aplaudido por Deus no secreto. Você já viu? Você começa a orar, os anjos fazem uhul, é assim? Tem muita gente querendo aplauso e não quer secreto. O Senhor te convida para um tempo no secreto, para que você possa construir no secreto, fincar raízes no secreto. A hora que você chegar no seu quarto, o ambiente vai ser diferente. Um altar foi construído ali. Todos vão ver aquilo que você construiu no secreto. Débora confiava no Senhor. Ela tinha duas opções: morrer no vale ou lutar no vale. Hoje o Senhor está perguntando para você, filha, eu estou te levantando como Débora, como uma voz profética para esse tempo. E você tem a opção de morrer nesse vale ou lutar nesse vale. E quais são as armas necessárias para essa luta, pastora? São armas espirituais. Débora era diferente, porque ela usava armas espirituais. Volte a usar as armas que você guardou. Tira o pó dessas armas e volte a usar aquilo que você guardou. Quando Débora se reúne com Baraque para planejar o ataque com os inimigos, o inimigo era muito forte, numeroso, ele possuía carros de guerra, ele possuía cavalos, grandes armas, e o povo de Deus só ia com a espada. Imagina, é uma guerra justa? Tem alguém aí? É uma guerra justa? Não é uma guerra justa. Pode falar, minha linda, todos os dias, eu e você somos lançadas a uma guerra injusta. É injusto. Você vê o seu inimigo? Você consegue ver os demônios? Quem vê, glória a Deus. Quem não vê, filha, é tiroteio no escuro. E você está andando armada 24 horas? Ou tem algum momento do dia que você baixa a guarda e fala, cansei? Débora se movia como uma sentinela em todo o tempo. Débora carregava a presença. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei. Mas se você não for, eu não irei. Gente, a primeira vez que eu li isso, eu falei, gente, mas que cara banana. Ele é comandante. É um frouxo, desculpa. Primeira vez que eu falei, gente, é um frouxo. Ele era um comandante de guerra. Eu fico imaginando a cara de Baraque. Débora, se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Se ele não vai, o povo tinha sido totalmente massacrado. Mas sabe por que ele queria carregar Débora? Porque ela carregava algo. O que ela carregava? A presença. Existia um poder sobre ela. Ela não precisava estar armada. Se eu olhava para ela assim, eu fico imaginando Débora tipo a Jamile. Jamile, levanta aí, Jamile. Eu imaginava a Débora assim, tipo Jamile, forte, dominante. Mas você olha para ela com esse celularzinho na mão, você não diz nada. E essa aí? Facinho. Eu só vou se você for. Porque ela carrega algo. Algo que você não vê, mas que o Senhor vê. Débora carregava algo que Baraque enxergava, mas o exército inimigo não sabia.
Então Débora vai, obrigada Jamile. Então Débora vai ao encontro do exército junto com Baraque. Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ela respondeu, está bem, irei com você. Mas sabe que por causa do seu modo de agir, qual foi o modo de agir dele? Frouxo, né? Saiba que o seu modo de agir, frouxo, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Eu creio que Baraque, quando ouviu a Débora falando isso, ele pensou que seria a própria Débora que iria matar Sísera. Na cabeça dele, ela ia chegar lá no meio da guerra. Gente, eu estou com meu nariz, só Jesus, me perdoe. Imagina comigo, tem gente imaginando comigo? Porque minha imaginação é fértil. Eu fico imaginando Débora chegando na guerra, toda pomposa lá, com aquelas botas. Tinha que usar bota, não dava para ir de salto laranja. Com aquelas botas, sem arma nenhuma, apenas com os canudos aqui escrito algumas coisas, que era lembrete do povo que ela tinha que orar, interceder, porque é assim que eu ando, cheio de coisa. E acho que ele pensou, Baraque falou assim, ela vai chegar lá e vai falar, Shazam! E vai todo mundo morrer. Será que ele pensou que ela ia fazer isso? Por que uma mulher, gente? A gente é conhecida como o sexo frágil. Tem fragilidade em Débora? Não tem fragilidade nenhuma em você. A gente só fica frágil quando vê uma barata. De resto, a gente vai para cima. A gente vai para cima. É mentira? Meu Deus, vê uma barata, eu corro. Mas não vou correr mais não, eu vou tentar enfrentar a barata. Eu fico imaginando Débora uma mulher empoderada. Mas não empoderada do ego. Empoderada do poder de Deus. Então Baraque leva a Débora e ela vai com um monte de homens, mais de 10 mil homens, ao encontro do exército. Eles vão para o meio de uma guerra. Lá vai Débora para a guerra. E ela foi. Só que algo diferente acontece. Débora profetiza em meio ao caos. Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10 mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu correndo. Fique imaginando a cara do Sísera correndo de Débora, do povo. Não foi o exército que ganhou. O texto está dizendo que o Senhor venceu aquele exército a fio de espada. Foi na espada. Deixa eles virem com arma, com cavalo, com o que quiser. Nós vamos na espada. Qual é a espada que nós temos hoje? Qual é a espada que você tem hoje? É desse jeito, é a palavra? Eu tenho a palavra. Eu já estou armada. Pode vir, Sísera. Você tem a arma na tua mão, que é a palavra. Profetiza no meio do caos. Está uma guerra ferrenha na tua família, está uma guerra ferrenha no seu trabalho. Eu não sei onde está a guerra, mas o Senhor te levantou como Débora. Você tem duas opções: se esconder e morrer, ou lutar e vencer. Porque a vitória já é sua, o Senhor está te entregando a vitória. Hoje Ele está falando para você, filha, a vitória é tua. Para de ter medo, Ele não é tão grande assim. É 10 mil, não tem problema. É 30 mil contra você, não tem problema. Eu sou maior que todos eles. Eu sou o grande, eu sou é contigo. Quando nós enxergamos a palavra dessa maneira, nós encontramos forças aonde nós não enxergamos em nós. Porque realmente você olhando para mim aqui, você vai falar, essa mulher não tem força alguma. Mas o Deus que eu sirvo, minha linda, esse Deus, Ele vence um exército inteiro em um piscar de olhos. Basta uma palavra dele e tudo isso muda. Só que ele precisa de uma protagonista para essa história de caos ser transformada numa história de paz. E sabe quem é essa protagonista? Quem é? É você mesmo? Será que vai dar para assistir a sua novela? As amigas vão querer assistir? Ou vão falar, nossa, ela está escondida de novo. Lá vai a Maria do bairro. Para de se esconder. Para de ter medo do inimigo. Para de ter medo. Se posiciona. Enche o peito. Fala, agora eu vou. Senhor, eu vou, mas você vai comigo, né? Vai na minha frente, Senhor. Vá à minha frente, fala por mim, peleja por mim, guerreia por mim. Que seja o Senhor, mas que não seja eu. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. Que essa vitória não seja para minha glória, mas para a sua glória.
Foi isso que Débora fez. Ela entregou para o Senhor e confiou. Ela falou, estou indo. Acho que ela falou para o esposo dela, eu estou indo, amor, está tudo bem, fica tranquilo. Eu fico imaginando ela falando com o marido dela. Ele estava na guerra também, ele falou, eu também vou. Eu fico imaginando o marido, né? Porque se é o meu, super protetor, vai falar, não, você não vai não, pelo amor de Deus, toma cuidado, né? Ela foi, gente, o texto não está falando que ela não foi com nenhuma, ela não colocou um escudo diferente, ela está falando que ela colocou uma armadura, não, né? Que ela estava com superpoder? Não, ela não foi com a força do braço dela. A força que ela usou foi a força que veio do alto, que veio do Senhor. E o texto completa dizendo assim, Débora profetiza sobre Baraque, e Baraque foi. E ela declarou que aquele dia era o dia que o Senhor ia entregar o inimigo na mão dele. Então eu declaro essa manhã hoje, levanta sua mão bem alto. Essa manhã foi o dia que o Senhor escolheu para derrubar esse gigante. O Senhor vai usar você. Então se posiciona em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre você. Uma força que não é tua, uma sabedoria que não é sua, a estratégia que não é sua. Porque tudo vai vir dele e a glória vai ser dele, pelo poder que há no nome de Jesus. E todas digam... Glória a Deus. Em todo o tempo Débora profetiza, declara, afirma, impulsiona. Ela impulsiona a Baraque, ela impulsiona o exército. O texto fala que o Senhor derrotou pela espada. A vitória não era de Débora. Por que Deus escolheu Débora? É óbvio, porque ela não queria glória para ela, ela não queria aplausos. Débora queria honrar o nome do Senhor. Ela queria honrar o nome do Senhor naquele tempo. Nós não podemos olhar para a aparência, para as qualificações. Nós não podemos enxergar apenas com os olhos físicos. Peça para o Senhor que você possa enxergar com os olhos espirituais. Eu olho para a dona Cleonice e falo, Jesus, me dê a força dessa mulher. Eu olho para a Carminha, cadê a Carminha? Me dê a garra dessa mulher. Eu olho para a Cíntia e falo, Senhor, me dá a fé dessa mulher. Eu olho para a pastora Lúcia e falo, Senhor, me dê a autoridade dessa mulher. Isso é inveja? Não. Eu reconheço as qualidades de cada uma. E eu só quero estar rodeada de mulheres que estão dispostas a renunciar e que usam as armas certas para vencer. E eu glorifico a Deus porque eu estou rodeada delas. Se eu estou aqui hoje, gente, é porque vocês oram. Às vezes nós olhamos para as pessoas. Amém. Olhamos para as pessoas. Eu tenho orado por você. Eu tenho orado pela tua casa. Eu tenho orado pelos seus sonhos. Mas às vezes a gente esquece de orar por nós. Você tem orado por você? Você tem orado por você? Essas últimas semanas o Senhor me fez voltar a orar por mim. Fazia tempo que eu não orava por mim. Orar por você não é uma atitude egoísta. Olhar para você não é uma atitude mesquinha. Você precisa estar revestida de poder para avançar. Jesus. Quando nós olhamos para a pessoa e parece que ela tem um poder, de certa forma aparente, esse poder aparente, ele é facilmente destruído. Agora o poder de Deus colocado sobre um homem, sobre uma mulher, é imensurável. Você tem noção do poder que você carrega? A palavra diz que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. E sabe por que você não está vendo isso? Porque você não sabe nem o para que foi chamada.
Quando eu perguntei para vocês, qual é o seu chamado? Ninguém soube me responder qual é o seu chamado. Enquanto você não souber quem você é, vai ser difícil Deus te usar. Talvez impossível. Bora. Débora representava um Deus. Ela não negligenciou. Ela não se sentiu acuada em liderar. Débora não se sentia menor. Débora carregava força, sabedoria e autoridade. Que o Senhor possa derramar força, sabedoria e autoridade sobre vocês. Isso tudo vem dele. Isso você não vai encontrar no mercado nem no shopping. Isso é conquistado no joelho. Força, sabedoria e autoridade vem do alto. Satanás está sempre mirando em uma mulher. Essa semana nós estamos estudando sobre Eva. E isso não é novidade nem para mim nem para você. Foi assim desde o Éden. Deus tem um plano para mim, um plano para você. Agora você está disposta a abrir mão do seu plano? Quem está disposta a abrir mão dos planos aí? Só 4. Entendi. Entendi porque da palavra. Eu vou tirar o salto, tá, gente? Olha como eu sou baixinha. Você está disposta a abrir mão dos seus planos? Rasgar esses planos hoje? Eu rasguei os meus tem uns 4 meses. Eu não planejo mais. Não planos espirituais. Os planos vêm dele. Ele sabe qual é a rota, qual é o caminho. Posso te falar? Tudo que você está passando agora, tudo que você está passando agora é escola. Cada passo que você dá é uma escola. Cada direção que você toma é uma escola. Cada desafio que você enfrenta é uma escola, é um treinamento do céu para você. Agora tem muita mulher que não quer ser treinada. Ela prefere recuar ao invés de avançar. Sabe esse marido difícil que Deus te deu? É escola. Minha linda, escola. Você quer fazer missão na África, não está dando conta nem do seu marido? É mentira? Sabe esse filho rebelde aí que você fala, pastora, eu não sei o que eu fiz, joguei pedra na cruz. É escola. O Senhor está te forjando tudo o que você passa. Cada passo, cada pedra, cada pedregulho, cada pedra na cabeça, cada calúnia, cada difamação é escola. Enquanto eles vão falando, eu vou avançando. Enquanto Satanás está tramando, eu vou avançando, porque eu não ouço a voz dele. De quem vem a direção? Então eu decido ouvir a voz de Deus. Filha, eu estou te forjando. Você consegue, eu estou contigo. Avança, 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 avança. Eu vou à frente dessa guerra por você. Débora profetizou naquele tempo e ela declarou sobre Baraque que ele não iria receber a honra da vitória. E eu fico imaginando Baraque questionando por que ele não iria receber a honra da vitória se ele estava lá na guerra há 20 anos lutando. Ele estava lutando há 20 anos pelo país dele, pelo povo dele. E ele não recebeu honra. A honra não foi dele. Débora profetizou que seria uma outra mulher. O texto fala sobre Jael. Alguém já ouviu falar sobre Jael? Jael. Eu fico imaginando Jael, tipo a Midori. Midori, levanta aí. A cara de Jael. Não é Jael? É. Jael era casada com Weber. Jael era uma dona de casa. Dona de casa. E naquele tempo as mulheres, elas construíam as suas tendas. Os homens iam para a guerra e elas ficavam ali arrumando a tenda. As tendas eram feitas de lona, de tecido, e elas ficavam ali fazendo isso. Uma ajudando a outra, né? Nas suas aldeias, eu imagino assim. E Jael era uma expert em tenda. Profissional em tenda. E o texto conta que a guerra estava comendo solta lá em cima. Lá no alto da montanha. O Senhor já tinha dado como vencido. E todo o exército havia sido morto a fio de espada. Só que o comandante, o cruel, o maldoso, o pior de todos, não. Sabe o que ele fez? Danou a correr. Só que mal sabia ele que quando ele começou a correr na montanha,
Estava lá Jael. Jael avistou ele de longe. Sabe o que Jael fez? Ela começou a chamar: entra aqui, Senhor, pode entrar aqui, vem se esconder aqui. Olha a estratégia de Jael, cara. Posso falar a verdade? Se fosse eu, quando eu tivesse visto aquele cara, danava correr. Você ia fazer o quê? Ia chamar para sua tenda? Sem seu marido estar lá? Fala a verdade. Agora imagina Jael. Olha o tamanho da Jael. Olha o tamanho da Jael. Chamou Cícera. Cícera entrou na tenda. Presta atenção na estratégia da irmã. Que mulher estrategista. Falei: Jael, era só 2 versículos seu, mas eu vou te falar, viu? Você não dorme em serviço. Ela teve uma oportunidade, ela aproveitou. Quando ele entra, ele se deita. Olha só que ousadia. Ele chegou cansado. Deitou. Ela pegou uma coberta, uma manta, cobriu Cícera. Aí ele achou pouco, pediu água. Ai, você pode me arrumar um copo de água? O que você ia dar? Eu ia dar veneno. Não posso mentir, estou no altar. Ela falou: não, ele pediu água, eu vou dar leite. Pegou um leitinho quente, porque assim, tem criança que gosta de tomar leitinho quente antes de dormir, né? Ela deu um leitinho quente para ele. Vai dormir, querido, tá tudo bem. Aí antes de dormir ele falou assim: se alguém aparecer, falar que não tem ninguém aqui. Ela: pode deixar. Aí lá vai Jael caminhando na casa dela, ali dentro da tenda dela. E eu fico imaginando o Espírito Santo soprando sobre ela e falando o que ela iria usar. Ela não foi atrás de uma espada, nem de uma espingarda, nada disso. Ela pegou uma estaca. É aquilo que ela usava todo dia para poder fazer a tenda. Todo dia ela estava lá ajoelhada com um martelo. Tá dando para imaginar? Deu, né? Pois é. Todo dia ela fazia isso. Então ela pegou o martelo e a estaca. Enquanto ele dormia, devia até roncar o irmão. Estava cansado de matar tanta gente. O texto conta que Jael se aproxima de Cícera. E ele estava deitado na tenda. Naquela época não tinha cama. Como que era a tenda? Chão. Ela se ajoelha. Eu teria feito uma oração antes, porque ela tinha que ser forte. Gente, se ela não matasse ele, imagina esse homem levantando. Não é assim? Jesus, Jael, você é doida, cara. Ela pegou a estaca. Tá ele lá dormindo, bonitinho, né? Cheio de sangue, fedido, suado. Ela pegou a estaca. E a força que veio sobre ela não era dela. Débora havia profetizado sobre Jael sem conhecer Jael. E o texto conta que ela bateu com tanta força que a estaca perfurou o chão. O cruel, o maldoso, o ruim, o inimigo invadiu a casa dela. Olha só como o diabo faz. Talvez o inimigo está aí na sua casa, dentro da tua casa. E você vai usar o que você tem para colocar fim nesse inimigo. Pastora, mas como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir isso? A senhora não sabe como é difícil. Como você vai conseguir? Revestir-me, Senhor, da tua armadura. Senhor, coloca sobre mim o capacete que vem de ti. Que eu possa usar a sua espada, as suas sandálias, Pai. Que eu possa andar armada espiritualmente, Senhor. Senhor, eu estou abrindo mão dessa coroa de princesinha, de delicadinha. Eu quero ser forjada como uma guerreira. Levanta guerreiras, Pai, para esse tempo. Que não temem o inimigo. Que vencem as suas guerras de joelho. Uma hora pela outra, você é fruto da minha oração. Débora orou por Jael. Débora profetizou por Jael. Jael não era nem israelita. Deus vai usar quem Ele tiver que usar para vencer esse inimigo. Para de colocar limite no seu Deus. Para de limitar o seu Deus. O que eu aprendo com Débora? Que a força que ela carrega não é dela. O chamado que ela carrega não é dela. Ela não negociou o que Deus entregou para ela.
Para de negociar. Jael entra na história por fruto de oração de Débora. Você está entrando na minha história porque você é fruto da minha oração. Só que peraí, você não vai ficar sentadinha, toda bonitinha, protagonista da sua história, achando que está na novela, não. A gente está numa guerra. Você precisa se armar para essa guerra. Existem inimigos que estão tentando acabar com a minha e com a tua vida. E o Senhor está te entregando as armas que está dentro da sua casa. Você já tem tudo nas suas mãos. Você já tem tudo em mãos. Se levanta, Jael. Se levanta, Débora. Foi para esse tempo, a história continua em você. O que você está fazendo com a sua história? Está valendo a pena essa história? Vale a pena? Essa vida que você está vivendo está valendo a pena? Faça valer a pena. Pelo seu Deus, faça valer a pena. Não negocie o que Ele entregou para você. A autoridade vem dEle, a honra vem dEle. E tudo que você conquistar não é para você, não é para Ele. Ele já venceu a guerra. A fio da espada. Qual é a espada que nós vamos usar nesse tempo? Você vai usar a palavra. Para isso você precisa ler a palavra. Para isso você precisa meditar na palavra. Para isso você precisa engolir a palavra. Para isso você precisa viver a palavra. Não vai pensando que você vai pegar a Bíblia lá e sai em nome de Jesus. Não é assim não. Se você não viver a palavra, não há autoridade sobre você. Eu não saí da minha casa, não deixei minhas roupas para lavar, para vir aqui a massagear ego de ninguém. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando com aquilo que Ele me entregou. Não estou brincando com o que Ele me entregou. E eu queria que vocês se posicionassem essa manhã em posição de guerra. Quem está disposta a avançar em guerra com sabedoria, com discernimento, com autoridade? Onde estão as Jaéis desse tempo? Cadê as Déboras desse tempo? Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor possa te usar aonde você passar. Que você possa ser vista como uma mulher justa, que teme ao Senhor e que carrega a presença. Que você tenha a ousadia e a estratégia de Jael. E que você não perca as oportunidades de vencer o inimigo que por muitas vezes vai te afrontar dentro de casa. Se posicione. Convido o louvor, se puder subir. Se você puder ficar em pé. Maria Clara, você consegue colocar para mim aí no telão Efésios 6, por favor? Efésios 6, do 11 ao 18. Nós vamos ler juntas, antes do louvor subir. Abraça uma mulher aí, formem duplas. Déboras e Jaéis essa manhã. São duplas, gente, é dupla. Se tiver 3 não pode, é Débora e Jael. Cadê? Tá faltando uma Jael aqui. Tem uma, minha mãe tá sem, tem Jael aqui. Alguém ajuda aqui. Alguém ajuda. Todo mundo tá aí em dupla? Amém? Eu convido você a orar essa manhã por essa mulher. Ela carrega uma história incrível. Ela é forte. E ela está precisando da sua oração. Faz tempo que ela não ora por ela. Faz tempo que ela não olha para ela. Talvez ela não enxergue nem a força que ela tem. E você vai ser uma agente de Deus essa manhã, assim como foi Débora, profetizando sobre ela vitória que vem dos céus, em nome de Jesus. O louvor pode subir. Senhor, eu apresento a Ti, Senhor, essas mulheres, Pai. Essas mulheres, Senhor, são respostas da minha oração. Senhor, essas mulheres, elas têm enfrentado guerras silenciosas, Pai. Só elas sabem, Pai, os gigantes que elas têm enfrentado, Jesus, e por muitas vezes elas se sentem menores, incapazes, inferiores. Nessa manhã, Senhor, eu profetizo sobre elas, Pai, a vitória que está em Ti, Senhor, a autoridade que está em Ti, Senhor. Derrama uma unção diferente sobre elas essa manhã, que elas tenham sabedoria ao falar, ao caminhar, que aonde elas tocar, Senhor, o Senhor possa estar à frente, que o Senhor possa ir à frente abrindo o caminho, não importa o tamanho do exército que se levante contra elas, que o Senhor possa entregar as armas necessárias para a guerra, que elas possam, Senhor, meditar na Tua palavra, que elas possam andar armadas
Pai, com a sua palavra, Jesus. Nós oramos por ela essa manhã, Senhor. Faz tempo que ela não ora por ela, Jesus. Senhor, faz tempo que ela não chora por ela. Senhor, eu oro por ela essa manhã. Eu oro pela Ana, Senhor. Eu oro, Senhor, pela Beatriz. Eu oro pela Suelen, Senhor. Eu oro, Senhor, pela dona Sueli, pela dona Tânia, pela Midori, pela Liliane. Senhor, eu oro por mulheres, Pai, que vão se levantar nesse tempo, Pai, e não vão deixar Satanás colocar medo. Tira todo medo, toda a covardia do coração dessas mulheres. O Senhor vai à frente, Pai. A peleja é sua. A guerra não é sua, querida. Essa guerra não é sua. Você não vai vencer com a sua força. Se esconder não vai adiantar. Desistir agora já não dá mais tempo. A guerra já está no meio aí. Você precisa se posicionar e entender que o Senhor está entregando nas suas mãos essa manhã as armas necessárias. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois que terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentas e perseverem na oração por todos os santos. Senhor, revistam essas mulheres, Pai, com a tua armadura. Enquanto nós oramos, os anjos do Senhor estão te armando. Senhor, vai cingindo, Pai. Vai colocando o seu cinto em nós, que nós possamos anunciar as boas novas, Senhor. Guarda as nossas mentes com o seu capacete de toda a seta inflamada de Satanás. Que nós possamos usar a espada, Pai, que é a tua palavra. Usa essas mulheres nesse tempo. Essa é a nossa oração. Nós confiamos em Ti. Sabemos que em Ti nós não seremos abaladas, Pai. A nossa confiança está em Ti. Em nome de Jesus.